Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de histórias. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Anita Hill e o Clarence Thomas. Como sempre, antes de começar, eu tenho que dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço eles por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje eu vou mencionar assédio sexual, racismo, humilhação pública e ameaças, ok? Vai ser intenso. Outra coisa que eu devo dizer é que eu me baseio aqui nos relatos da Anita e, como sempre, eu pesquiso tudo na internet. Nem sempre a internet está 100% correta, isso aconteceu alguns anos atrás, então vocês podem me corrigir nos comentários se vocês acharem que tem algum detalhe que eu perdi ou que eu acabei errando, né? Acontece. Anita Faye Hill nasceu no dia 30 de julho de 1956 em Lone Tree, Oklahoma, nos Estados Unidos. A mais nova de 13 filhos e uma família bem simples, eles não tinham muito dinheiro. Então os pais encorajavam os filhos a estudar e trabalhar o máximo para que eles tivessem uma vida melhor no futuro. Anita era uma menina inteligente, dedicada. Ela terminou o ensino médio em 73, estudou psicologia na universidade e se formou em 77. E foi aí que ela começou a se interessar pelo movimento feminista e pela possibilidade das mulheres fazerem a diferença na justiça e realmente mudarem leis. Foi então que ela decidiu estudar direito. Ela se tornou doutora em Direito no ano de 1980 e um ano depois ela se mudou para Washington para trabalhar em uma firma de advogados. E foi nesse emprego que ela conheceu Clarence Thomas. Nascido em 1948 em Savannah, na Geórgia, nos Estados Unidos, Clarence era filho de mãe solo e também foi incentivado a estudar e trabalhar bastante desde muito novo. Na adolescência ele foi viver com um avô, onde começou a frequentar a igreja católica e aos 16 anos de idade ele decidiu que queria ser padre. Clarence foi o primeiro garoto negro no seu seminário e ele sofreu muito por causa disso. Em 68, após a morte de Martin Luther King, percebeu como a igreja católica não parecia se importar com o movimento antirracismo, não parecia se importar muito com os negros e os direitos civis, então ele desistiu de ser padre e resolveu estudar direito. Em 71 ele se casou pela primeira vez e foi um dos primeiros estudantes de direito negros na Universidade de Yale. Ele se formou e teve muita dificuldade em encontrar emprego no início, mas logo ele conseguiu uma boa vaga com um senador local. E em 81 o presidente dos Estados Unidos contratou como parte da sua administração como parte do Departamento de Educação e também o Departamento de Direitos Civis, cargos bem altos. Então, vivendo em Washington, trabalhando como presidente, Clarence estava procurando formar um time de advogados, quando alguém mencionou Anita Hill para ele. E a Anita ficou muito feliz em aceitar essa vaga, ela começou a trabalhar no Departamento de Educação. Ela estava adorando esse emprego, era o sonho dela de verdade, ela tinha um bom salário, ela vivia num lugar bom, ela se sentia bem recebida e sentia que podia confiar nos seus colegas, tudo estava indo muito bem. Então logo o Clarence começou a ser um amigo para ela, os dois passavam muito tempo juntos no escritório e os dois estavam se conhecendo melhor, né? A Anita conversava com ele sobre várias coisas e ele contou pra ela sobre o seu primeiro divórcio. Ele tinha se divorciado recentemente. Ele também andava tendo alguns problemas políticos e como os dois eram negros, os dois vinham de famílias marginalizadas, eles se entendiam muito bem nesse sentido. Mas aí coisas estranhas começaram a acontecer. Mais ou menos 3 meses depois de serem apresentados, de acordo com a Anita, o Clarence a chamou pra sair. Sair mesmo, sair como casal. E ela recusou. Ela disse, você é meu chefe. Eu não quero sair com você, né? Eu não caio nessa. Bom, ela foi muito educada, na verdade. Ela disse que não queria misturar trabalho com amizades e relacionamentos românticos. E ele pareceu compreender. Ele não compreendeu. Clarence continuou convidando ela para sair quase que semanalmente e ela continuava negando. E aí, pessoal, é que tem que tomar uma decisão, né? Continuar aguentando isso ou fazer uma denúncia e aí correr o risco de ser demitida. E essa é a pior parte, porque é o emprego dela que está em jogo, não o dele. Ele é o chefe. Se ela reclamasse dele, ela provavelmente seria demitida e ela sabia disso. A Anita continuou aguentando firme. Foi aí que ele começou a meio que forçá-la
nessas situações. Todas as reuniões que ele marcava com ela eram em restaurantes ou em cafés. Ele se oferecia para pagar, para acompanhá-la de volta até o escritório, perguntava sobre a família dela, dava sorrisinhos, a elogiava. Que ódio que isso me dá. E foi piorando, porque o Clarence, ele chegou a falar sobre pornografia com ela no meio de reuniões. As reuniões eram só entre os dois, não tinha mais ninguém presente, mas era bem estranho. Eles estavam ali conversando sobre burocracia, quando de repente ele perguntava se ela gostava disso ou daquilo, se ela se interessava por orgias. Ele comparava órgãos genitais de atores pornôs, era bem estranho. Anitta dizia pra ele que aquelas coisas eram impróprias e tentava mudar de assunto, como sempre, educadamente, porque ele era chefe dela, mas ele continuava insistindo. Então, ela passou a evitar falar com ele a qualquer custo quando a conversa era sobre trabalho. Ela falava o mais rápido possível e aí ia embora. Ela realmente não gostava mais de estar na presença do Clarence e eles ainda precisavam trabalhar, então ela ainda tinha que vê-lo, né, todo dia. Com o tempo, Clarence se acalmou, ele parou de incomodá-la e a Anitta começou a acreditar que talvez ele tivesse finalmente compreendido, né, o que ele fez de errado, ou pelo menos que ela não gostava daquilo. Mas não, ele foi promovido e ela foi promovida junto com ele. Agora havia mais pessoas na sua equipe, todos se davam bem. Mais uma vez, a Anitta estava contente com onde ela estava na sua vida. Até que o Clarence começou a fazer comentários aleatórios sobre as roupas dela e das suas colegas. Piadinhas sexuais, mais uma vez também começou a chamá-la pra sair. Outras mulheres do departamento, né, como eu disse, começaram a reclamar sobre esse comportamento do Clarence, que ele fazia comentários sexuais, convites estranhos e mencionava pornografia no meio de reuniões. E era uma daquelas situações em que os homens presentes na sala achavam engraçado, achavam que era só piada, e as mulheres ficavam todas extremamente desconfortáveis. A Anitta também começou a perceber que o Clarence parecia ter criado uma certa raiva dela. Não era mais simplesmente um interesse romântico, um interesse sexual, era uma vontade de vê-la nervosa e desconfortável quando ele abordava esse assunto, sabe? Era querer vê-la passar vergonha mesmo quando ele, do meio do nada, falava de pornografia. Além disso, como eu mencionei, é o emprego dela, né? Ela estava com medo de dizer algo e ele acabar demitindo ela, ou alguém demiti-la por esse tipo de ideia e achar que ela está mentindo e etc. Então ela simplesmente se esforçava para ser bem vista pelos seus colegas e aturar o comportamento do Clarence, assim como quase todas as suas colegas mulheres. Em 1982, Anitta e Clarence foram juntos a uma universidade fazer uma palestra. E o Clarence sugeriu ao reitor que a Anitta seria uma ótima professora de direito. E sim, a Anitta já estava pensando em começar a trabalhar em uma universidade e ela ficou muito feliz em aceitar esse emprego. Ela poderia ficar mais perto da família, ter um novo começo e, mais importante, nunca mais ver o Clarence. No seu último dia de trabalho com ele, seus planos foram revelados. O Clarence disse que agora que ela não trabalhava mais com ele, por que não um encontro? A Anitta recusou. E ele insistiu em jantar com ela, um jantar de despedida, e ela concordou. Ela disse, tá, quer saber a última vez que eu vou te ver? Vamos lá. Ela foi jantar com ele. Lá, o Clarence disse que compreendia que seu comportamento foi problemático, que se alguém descobrisse, ele perderia o emprego, com certeza. E a gente já vai descobrir que não, ele não perderia o emprego. Mas ele não pediu desculpas pra ela, ele não parecia compreender o verdadeiro problema ali, entendeu? Ele não tinha se arrependido. Ele só disse pra ela, olha, se alguém soubesse o que eu falei pra você, eu ia ser demitido. E foi isso. Ele não se desculpou, ele só compreendeu que fez algo errado. Mas ele não se arrependeu de ter feito nada de errado. O jantar terminou, os dois se despediram e ela esperava poder seguir em frente, né? Não lidar mais com aquele homem. Ela se mudou pra Oklahoma, onde começou a lecionar na universidade.
E o Clarence se casou pela segunda vez e continuou subindo na carreira, inclusive ele se tornou juiz. No dia 28 de junho de 1992, um dos juízes da Suprema Corte decidiu se aposentar. Então um novo juiz deveria entrar no lugar dele. Clarence foi nomeado para a Suprema Corte Americana e foi descoberto que ele havia sido acusado de assédio sexual no ambiente de trabalho. Anitta, assim como várias outras mulheres, eu não entendo porque ela se tornou o foco da história, isso é bem estranho pra mim, mas várias mulheres que comentaram sobre isso foram contatadas e Anitta foi convidada a testemunhar contra ele em uma audiência pública e ela recusou. Ela conhecia esse tipo de caso, esse tipo de mídia, e ela não queria aparecer na TV, ela não queria ter que falar sobre essas coisas na frente de um monte de gente. Sabe, ela não queria participar disso. Ela perguntou se poderia participar anonimamente e o pessoal disse que não. Então ela pediu que as suas acusações nunca fossem a público, só pro comitê realmente analisar essas acusações, só durante a audiência e nunca fossem publicadas essas acusações. E eles disseram que sim, tudo bem, e ela enviou os seus relatos. O FBI investigou o caso e a Anitta foi entrevistada. Clarence também foi entrevistado. As coisas correram no sigilo e parecia que estava indo tudo bem, até que em outubro de 91, alguém enviou aquele relato que a Anitta tinha escrito e enviado para o comitê. Alguém mandou esse relato para o jornal e foi publicado. Nunca descobriram quem foi, mas agora todos estavam sabendo que a Anitta havia acusado o Clarence de assédio sexual. A mídia começou a aparecer de tudo que é canto, pedindo por mais testemunhos, e a Anitta finalmente concordou em participar da audiência, porque agora o nome dela estava no público de qualquer jeito, ela não tinha mais como fugir disso de verdade. No dia 11 de outubro de 91, a audiência começou com Anita Hill e uma jornalista chamada Angela Wright testemunhando sobre as alegações de assédio contra o juiz Clarence Thomas. Como eu disse, a Anitta tinha várias colegas de trabalho. Eu não entendo porque ela foi a única que foi chamada para testemunhar. A Anitta ficou de frente para um grupo de senadores americanos com câmeras para todo lado e ela deveria contar a sua história, essa história que eu contei para vocês. Mas não foi bem isso, não foi bem assim. Primeiro que o comitê era todo de homens brancos, inclusive Joe Biden estava ali no meio, e ele disse que levava aquilo muito a sério. Todos eles disseram, não, eu sei o que é assédio sexual, eu sei que isso é errado e eu estou aqui para falar sobre a verdade e ouvir a verdade. Clarence declarou que não sabia o que foi que ele fez, que ele nunca falou sobre sexo ou pornografia com ela, e ele simplesmente negou tudo. Simples assim. A Anitta se sentou no banco, ela resumiu a sua história e as suas acusações e respondeu algumas perguntas sobre assédio. Foi horrível, foi péssimo. Eles perguntaram pra ela qual foi a coisa mais humilhante que aconteceu entre ela e o Clarence, por exemplo. Por que ela nunca fez a acusação antes dele ser condenado à Suprema Corte? Por que ela foi a um jantar com ele no seu último dia? Por que ela estava tentando impedir um homem negro de entrar na Suprema Corte? Nossa, as perguntas foram bem longe, sério. E tudo que ela podia responder era que ela não pediu por nada daquilo. Foram os jornalistas e os senadores que a chamaram para testemunhar. Ela só estava aqui para testemunhar porque chamaram ela para testemunhar. A Anitta permaneceu calma, ela respondeu todas as perguntas e simplesmente aguentou firme até o fim. Foram 4 dias de audiência. A jornalista Angela Wright não precisou dar o seu relato. Tudo foi focado apenas na Anitta por algum motivo. E no fim o Clarence foi aceito como membro da Suprema Corte Americana. Ele está lá até hoje. Na atual Suprema Corte, eles têm 9 pessoas, 6 homens e 3 mulheres, e o Clarence é o único negro. Anita Hill voltou para casa. Ela nunca foi capaz de seguir em frente de verdade. Toda essa audiência, toda essa mídia geraram publicidade demais e ela ficou famosa de um jeito negativo. Houve muitas ameaças contra ela e contra sua família. Ela precisou se mudar algumas vezes até conseguir viver em paz. Ela continuou trabalhando como professora e ativista. Ela escreveu vários livros sobre raça, justiça, assédio sexual, feminismo, etc. E documentários foram feitos sobre ela, assim como um filme da HBO em 2016 chamado Confirmation, ou Confirmação. Eu ainda não assisti. Não tem como duvidar do legado
dessa história da Anitta. As acusações de assédio sexual cresceram muito nos Estados Unidos após todo esse processo. Muitas mulheres e até homens declararam que se sentiam mais encorajados a buscar justiça em casos de assédio e até abuso sexual. Existem até hoje pessoas que não acreditam nos relatos da Anitta, mas ela mesma falou várias vezes: eu não ganho nada com isso aqui, a não ser publicidade negativa. Eu não queria estar aqui, as pessoas me obrigaram a estar aqui, e agora eu estou seguindo em frente. Ela simplesmente usou esse acontecimento, que foi um infortúnio pra ela praticamente, pra criar uma carreira. E ainda bem, bom pra ela. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Como sempre, as minhas redes sociais e a minha caixa postal estão na descrição do vídeo. E muito obrigada Mayara Alves Lopes, Regelane Garcia e Lilian LS por serem membros do meu canal. Muito obrigada, pessoal. Se você gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho aqui embaixo. E se você quiser me dar algum dinheiro sem ser membro, é só clicar no botãozinho de valeu, que é um coraçãozinho com um cifrão no meio. Obrigada por assistir o vídeo até o fim. E eu vejo vocês no próximo. Tchau!